ecossistemas digitais, mas eu não expliquei o que era esse conceito. E aí algumas pessoas mandaram mensagem: Andréia, o que é isso? O que você está falando? Então a ideia do vídeo de hoje é a gente passar pelos conceitos, começar a se familiarizar com colaboração, redes, ecossistemas digitais, bagunçar um pouquinho as ideias aí em relação a isso. Vamos lá? Bom, então, primeiro, né, antigamente a gente tinha muito aquele conceito do gênio solitário, sentadinho, trancadinho no escritório dele, no quarto dele, trabalhando sozinho, sem falar com ninguém, resolvendo todos os problemas do mundo. Só que isso hoje em dia praticamente não existe mais, né? A gente cada vez mais está numa realidade, num contexto de trabalho onde a gente precisa das outras pessoas, onde a gente precisa interagir, a gente precisa trocar informação, a gente precisa colaborar. E o que é colaboração? Tem uma definição que a gente adota que é o trabalho em conjunto de algumas pessoas para atingir um determinado objetivo, um determinado resultado. Isso pra gente é colaboração, ou seja, a colaboração ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um fim. Não vou colaborar por colaborar. Aí não adianta, eu não vou gerar nada, eu não vou trazer resultado nenhum. Tá? E quando eu falo de colaboração, tem 4 elementos, 4 aspectos-chave que eu tenho que entender, que são os conceitos de comunicação, coordenação, memória e percepção. O que é essa comunicação? A comunicação tem a ver com a forma como a gente dialoga, como a gente troca a informação. Como é que eu estou transmitindo as mensagens e como é que alguém está recebendo, está entendendo o que eu estou conversando com ela, o que eu estou transmitindo para ela. A coordenação tem a ver com a sincronização, com a organização do trabalho. Ou seja, como é que eu preparo antes uma atividade colaborativa, como é que eu cuido para que aquela atividade colaborativa ela transcorra, ela aconteça da melhor forma e depois como é que eu faço um trabalho pós de concatenar os resultados, consolidar, dar feedback para todo mundo. Isso é a coordenação. O meu terceiro elemento é a memória. Essa memória está ligada ao conhecimento que é gerado, seja tácito ou explícito. Ou seja, estou falando do conhecimento que muitas vezes está na cabeça das pessoas e ela não está compartilhando ou a gente ainda não conseguiu colocar isso para fora, tá? Ou do conhecimento explícito, tá? Nos documentos, nos artefatos, nos livros, nos relatórios que a empresa produziu. Então, eu tenho que me preocupar com isso. E, por fim, a percepção. O quarto elemento, que é a percepção, é como é que eu estou notando a participação das outras pessoas do grupo. Como é que eu vejo a colaboração de cada um, a contribuição de cada um? Como é que eu percebo que alguém entrou na discussão, que alguém saiu da discussão, que alguém que estava participando já não está mais participando, não está dando contribuição, que aquela pessoa se perdeu lá, ficou pelo caminho e já não está mais acompanhando o grupo? Como é que eu vejo quem está mais ativo? A gente pode usar alguns indicadores, a gente brinca que a gente tem o participômetro, que a gente tem alguns indicadores para isso. Como é que eu vejo isso? Tá? Então, esses são os elementos que eu tenho que me preocupar quando eu estou falando de colaboração. E aí, quando eu falo de colaboração, eu posso estar falando de colaboração dentro de uma empresa ou fora de uma empresa. Dentro de uma empresa, às vezes eu tenho um conjunto de pessoas, uma equipe, uma área colaborando. Tá? Fora da empresa é o que a gente chama de... Não dá, cara. Cara, é muito ruim isso. Alguém tira esse negócio da mão dela. Não tá dando. Não tá. Ela não entendeu. Ela quer passar no teu tempo. Cadê? Ela volta, eu fico olhando aquilo ali. Aí, cara, não tá dando. Quando eu tô falando de colaboração, eu posso estar falando de colaboração dentro de uma empresa ou fora da empresa. Colaboração dentro da empresa, quando eu tenho uma equipe de profissionais, quando eu tenho uma colaboração entre diferentes áreas, quando eu formo um grupo de trabalho. Isso é uma colaboração interorganizacional. Mas eu posso ter também a colaboração intra-organizacional, quando envolve diferentes empresas, quando essas empresas montam uma rede de colaboração. Porque às vezes eu posso ter uma cadeia produtiva, eu posso ter uma cadeia de suprimentos, eu posso ter um conjunto de empresas colaborando umas com as outras porque elas têm um objetivo comum, porque elas todas vão se beneficiar disso. E aí eu chego no conceito de ecossistemas, que é um conceito um pouco mais amplo. Então o que são os ecossistemas digitais? Esse conceito de ecossistema ele vem lá da biologia, tá? É um conceito que a gente já tem quando a gente fala de biologia, de natureza, dos ecossistemas orgânicos. Agora, a gente está começando a falar dos ecossistemas digitais. Ou para vocês que já estão ficando íntimos com o conceito, a gente pode chamar de ecodig, né? Então, o que é um ecossistema digital? É um paradigma novo, é um conceito novo, que está ligado muito à questão da inovação tecnológica. Então, o ecossistema digital, além dele ter a rede de colaboração entre as empresas, a gente ter esse universo colaborando, ele tem toda a questão do viés tecnológico. Então, tem normalmente uma plataforma tecnológica por trás disso.
Em um ecossistema, para ele funcionar, ele tem que ter 4 aspectos, 4 características que são importantes. Ele tem que ter uma abertura, um engajamento, ou seja, as pessoas têm que querer participar, elas têm que ter espaço para participar, elas têm que ter voz, então os diferentes grupos têm que poder dar essa contribuição. Eu tenho que ter um balanceamento, ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio disso, eu tenho que ter uma sustentabilidade, esse ecossistema ele tem que ser capaz de se manter, ele tem que ser capaz de prover resultados para todos os membros ali do seu grupo. Eu tenho que ter uma auto-organização, ou seja, quando o grupo consegue se organizar sozinho por conta própria, ou seja, eu não tenho um chefe, eu não tenho necessariamente um líder. As pessoas vão distribuindo as tarefas, se organizando, pegando para si o que ela acha que pode contribuir mais, dando uma sugestão, dando uma ideia, e aí esse ecossistema ele vai se organizando naturalmente por conta própria. E a quarta característica é o agrupamento, de acordo com as identidades, com as culturas, com as características. Cada elemento do grupo tem que perceber que o fato dele participar daquele ecossistema traz para ele vantagens que se ele estivesse sozinho, remando sozinho, isso não aconteceria. A gente não teria isso. Então, quando a gente pensa em diferentes segmentos de mercado, em diferentes indústrias, pega o exemplo da indústria de moda, lá fora, internacional, você vê essa indústria de moda muito montada nesse ecossistema, né? Então eles definem objetivos a cada ano, eles definem cores, eles definem tendências, e aí quem vai produzir vai seguir aquilo, quem vai definir os conceitos vai seguir aquilo, os fornecedores vão ter aquele material, naquela cor, naquele tecido. Então você vê isso funcionando e beneficiando todos eles, porque se cada um quisesse fazer uma coisa diferente, depois eu não tenho fornecedor, não tenho material, eu não tenho matéria-prima, eu não consigo vender, eu fico encalhado porque não é aquela cor que o mercado está pedindo, enfim. Então um ecossistema ele tem isso, tá? E aí você vai falar assim pra mim, pô André, mas por que eu preciso entender isso? Onde você quer chegar com tudo isso? Né? Por que isso é importante? Porque às vezes vocês podem não estar se dando conta, mas vocês estão inseridos num ecossistema, ou não estão inseridos e poderiam e deveriam estar se beneficiando com isso, em termos de negócios, em termos de resultados, né? E a gente às vezes acha, simplesmente eu entrei, me conectei no ecossistema, digo que eu faço parte e acabou. Não, se você não desenvolver aquelas 4 características que a gente mencionou, se aquilo não for criado, esse ecossistema ele pode morrer, ele pode não ir para lugar nenhum, e isso não vai acontecer se as pessoas não tiverem essa consciência, como é que ela contribui, como é que ela deposita nesse ecossistema. Às vezes as pessoas só querem fazer saque, né? Não querem dar contribuição. Então tudo isso é importante para que essa rede de colaboração ela possa funcionar de maneira benéfica, trazendo resultados para todo mundo. E isso é parte do trabalho que a gente faz muitas vezes na empresa. Então na DECA, muitas vezes a gente vai nas empresas ajudar a montar esses ecossistemas, entender como é que estão as relações entre os atores desse ecossistema, o que eu tenho de relação benéfica e o que eu tenho de relação às vezes de competição, que eu também tenho que respeitar, porque existem os interesses individuais de cada um. Então eu não posso montar um ecossistema que vai de encontro a alguns tipos de competições que são inerentes ao meu ecossistema. Então toda essa análise é importante para a gente poder promover a colaboração que a gente quer, sem gastar com uma colaboração que não vai trazer resultado nenhum e ao mesmo tempo tendo os ganhos e os benefícios do poder da rede, que hoje todo mundo sabe, vocês veem isso nas suas vidas pessoais, no seu dia a dia, o poder que uma rede social, por exemplo, às vezes traz para cada um de vocês, como resolve, como dá uma dica, como ajuda a achar um contato. Agora imagina isso num universo de negócios com apoio tecnológico e com todo mundo desempenhando esse papel. O potencial disso é gigantesco.